Eu sou um entusiasta da igreja, pastor Marcelo. Eu entendo que a igreja é a coisa mais preciosa que Deus tem nesse mundo. Eu confesso para vocês que quando eu vejo criticarem a igreja, de fato, nós somos seres humanos, nós cometemos erros, nós temos que aprender todos os dias, nós temos que ser corrigidos todos os dias. Mas eu tenho para mim que não existe nada no mundo tão belo como a igreja de Jesus. E esses dias aqui com vocês confirma ainda mais esse sentimento que já passa pelo meu coração. A alegria, o envolvimento, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos. Eu sou entusiasta da igreja de Jesus. Amém. Por isso que um dia Ele me chamou para pastorear a igreja dele. Eu tenho essa convicção de que não existe nada mais excelente do que o privilégio de ser um pastor, de estar envolvido com a igreja de Jesus. Então, obrigado, meus irmãos, por esses dias. Obrigado, pastor, por esse convite. O pastor Marcelo havia me convidado para estar no final de 2022, pregando no aniversário da igreja. Aconteceu um dilúvio na região do extremo sul da Bahia, as barreiras caíram na região ali de São Mateus, e não foi possível. Mas que bom que você me convidou para o retiro, pastor. Seria muito bom estar na igreja com vocês, mas que bom que eu estou aqui nesse retiro e para ter passado esses dias com vocês. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. A Deise que nos acolheu, que eu cuido de pastor de sono. A Deise, cadê a Deise? Por ali. Deus te abençoe, Deise, pela organização, pela gestão de tudo isso aqui. Muito obrigado. Eu percebo que se vocês tivessem sido convocados a trazer um travesseiro, eu acho que vocês trariam um travesseiro. As crianças, a gente olha para o rosto delas e elas já estão com a pilha bem baixinha, né? E eu olhando para vocês aqui, você que tem boa vontade da parte de vocês em estarem aqui à noite cantando, louvando e ouvindo a palavra, mas a pilha está acabando, né? Depois de uma feijoada daquela, depois de uma macarronada agora à noite, né? Ter que ouvir ainda um sermão, é coisa da igreja, é só sendo igreja de Jesus, né? Se vocês não fossem igreja, eu estaria descansando e dormindo nesse momento. Mas eu não vou ser muito longo, eu não vou trazer novas ideias, eu não vou ser muito complexo. Na verdade, eu vou fazer uma revisão. Nós vamos fazer um aulão, lembra do tempo de vestibular de vocês? Né? Aquele aulão. E para isso eu quero ler com vocês um texto que é muito conhecido, que se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, que é a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. E com essa oração nós queremos fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente falou desde o sábado à noite, passando pelo domingo de manhã à noite, hoje também pela manhã. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9 ao versículo de número 13. A oração do Pai Nosso. Podemos confiar, porque nós temos um Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio de ter estado com esses irmãos durante esses dias, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, por todos os contatos que tivemos, por cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada idoso, pela vida do pastor Marcelo, pela vida dos demais pastores dessa igreja. Muito obrigado, Pai. Eu quero te pedir mais uma vez que o Senhor fale conosco nessa noite, que tudo aquilo que aprendemos, ouvimos durante esses dias,
gravado em nossos corações. É a oração que eu te faço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos de Jesus, eles em momento algum vão pedir a Jesus que os ensine a pregar, que os ensine a cantar. Mas a gente vai ver os discípulos chegando para Jesus e dizendo: Senhor, nos ensine a orar. E por que os discípulos pedem isso a Jesus? Porque os discípulos são de uma tradição de um povo que orava. Enquanto os babilônicos estavam estudando os astros e eram excelentes astrônomos, matemáticos, enquanto os egípcios eram extremamente fabulosos em arquitetura, em engenharia, enquanto os gregos eram excelentes em pensar, filosofar, escrever, existia um povo em uma região do mundo, no Antigo Oriente, que orava, que vivia orando. A obra-prima desse povo são os livros que nós temos no Antigo Testamento, que está permeado por orações. E se você for olhar para a história, você vai fazer um levantamento da história e você vai perceber o quanto que é diferente esse povo que aprendeu a orar. Então, quando a gente olha para os discípulos dizendo a Jesus, nos ensine a orar, é porque eles sabem a importância que a oração tem na vida do povo de Deus. A oração modela os nossos corações, modifica as nossas afeições, ela muda a nossa concepção a respeito da vida. A oração faz com que nós enxerguemos a vida com outros olhos, com uma nova dinâmica. E é por isso que essa oração do Pai Nosso é uma oração muito importante para a nossa fé cristã, porque ela serve como uma oração modelo. Jesus está nos dando a diretriz. Nós temos duas grandes escolas de oração. Uma primeira escola são os salmos. Outra grande escola é a oração do Pai Nosso, em que Jesus nos dá uma diretriz de como deveríamos orar. E Ele então nos ensina a orar. E a primeira coisa que Ele vai dizer é que a nossa oração, ela precisa levar em consideração que nós temos um Pai Nosso, um Pai. Se você for olhar para o Antigo Testamento se refere às vezes a Deus como um Pai. Mas é em Jesus que essa ideia, que essa verdade é aprofundada, a ponto de Jesus dizer que Ele é o nosso Abba Pai. A expressão Abba, que vem do aramaico, é uma expressão que é um babuciar. Abba, papá, papai. Se nós fôssemos traduzir para o nordestino, seria painho. Ô painho, ô painho, papai. Então, quando Jesus se refere a Deus como Pai, Ele está nos convidando a ter esse entendimento. Nós não vamos à oração diante de alguém que não nos conhece, de alguém que seja diferente a nós. Nós oramos ao Pai. Só que tem um problema. Tem um professor que dizia que quem tem Deus como Pai não escolhe irmãos. É o Pai Nosso. Aliás, a gente não escolhe irmãos, né? A gente não escolhe irmãos. Você nasceu na família que você nasceu, e você não pode dizer que o fulano de tal não seja seu irmão. É o seu irmão, mas que você queira ou não. E na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo que esse Pai não é apenas meu, Ele é nosso, é o nosso Pai. Ele é o Pai daquele que você gostaria que fosse seu irmão, e daquele que você não gostaria que fosse seu irmão, mas que é o seu irmão, está sentado do seu lado. Então, o Pai Nosso. Só que esse Pai Nosso é aquele Pai que está nos céus. A melhor definição que a gente tem a respeito do céu é como um espaço em que Deus habita. Onde Deus está se torna céu. Onde Deus não está é o inferno. O que melhor se caracteriza o inferno não é que Deus é ausente do inferno, porque Deus é eterno e Ele habita todos os lugares. Mas o inferno é a localidade onde Deus tem menos gerência.
O C.S. Lewis, em uma das suas obras, O Grande Abismo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. É uma alegoria, e ele escreveu as Crônicas de Nárnia e tantos outros livros alegóricos. E ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que um fulano chegou no inferno. E esse fulano, quando chegou no inferno, ele andou um dia, andou 2 dias, andou 3 dias, 10 dias e não viu ninguém. Aí ele andou 1 mês, 1 ano, 10 anos no inferno e não encontrou ninguém no inferno. Depois de andar alguns anos a mais, ele encontrou uma pessoa em um ponto de ônibus lá no inferno. E ele disse, eu achei que o inferno estava cheio de gente. Aí o cara falou para ele, o inferno está cheio de gente. Mas as pessoas que estão aqui no inferno não gostam de ninguém. Aí elas constroem uma casa a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. As pessoas que estão aqui no inferno não gostam de Deus. Elas constroem um espaço distante, distante, distante de Deus. Então, quando Jesus está dizendo para nós, onde o Pai está, se torna um lampejo, uma abreviação, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, do céu. Por que no céu não vai ter casamento? Você já parou para pensar a respeito disso? Jesus disse que no céu não vai ter casamento. Por que não? Porque o casamento é um trailer de um filme que está para acontecer, que é a união de Cristo com a sua igreja. Amém? Amém. Que bom que você falou amém. Que bom. Oh, glória. Porque infelizmente tem pessoas que são filhas de Deus, que tem Jesus como Senhor e Deus como Pai, mas não consegue se entender nem com seu cônjuge. Então quando Jesus chega para mim e para você e diz o seguinte, o Pai nosso que está nos céus, é óbvio que ele está falando do céu como outro espaço, mas ele está trazendo a ideia de que onde o Pai está, nós temos parte, nós participamos desse céu que é o céu de Deus. E ele continua nos dizendo, em segundo lugar, santificado seja o teu nome. Eu falei com vocês a respeito disso, que o nome do Pai é glorificado, santificado, bem falado ou mal falado no mundo através do comportamento de seus filhos. Lembra do menino lá do rapaz do elevador, em que o pai ficou extremamente sem graça? Aí Jesus chega para os seus discípulos e diz, quando vocês orarem, orem, Pai nosso que está nos céus, santo seja o seu nome, glorificado seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Mahatma Gandhi era um hinduísta. Um dia ele disse, eu acredito em Jesus, eu só não acredito nos cristãos, porque muitos cristãos que eram os ingleses que estavam na Índia não santificavam o nome do Pai. O nome do Pai não era glorificado pela vida deles. Quando Jesus está orando e nos ensinando a orar, a fim de que santifiquemos o nome do Pai na vida, no dia a dia, no trabalho, uma vez que nós somos o templo, a casa, a morada do Pai, e a nossa vida passa a ser o culto. Ele está dizendo que o mundo conhecerá o Pai através dos seus filhos, porque os filhos sinalizam o Pai. Eu conheci meu pai com 33 anos de idade. A família dos meus avós foram para São Paulo, e ali minha mamãe tinha 16 para 17 anos de idade, começou a namorar um rapaz da Paraíba. E com 17 anos de idade minha mãe engravidou, era a namoradinha dele, ele já era um rapaz de 24 anos. E quando minha mãe engravidou, meu avô era um baiano, que andava com a peixeira do lado, e disse, eu vou matar esse camarada. Meu pai fugiu para Paraíba. Um dia eu estava falando com um missionário paraibano, meu pai fugiu para Paraíba, ele falou, não pode, paraibano é cabra arretado, é cabra macho. Eu falei, não, meu pai fugiu, e não voltou. Mas com 33 anos de idade, andando pelo Facebook, eu conheci minha irmã. Fui com a minha esposa de Porto Seguro até João Pessoa, na Paraíba.
conheci meu pai, passei uma semana com ele, com a esposa dele, com meus 3 irmãos, e fui extremamente bem tratado por ele, e agradeci a ele, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, eu seria uma outra pessoa, casado com outra mulher talvez, ou quem sabe não existiria. Só que o mais engraçado de tudo, você sabe o que é? Eu cumprimentei ele na chegada, estacionei o carro, ele começa a andar na minha frente, gente, o cara anda igualzinho a mim, do mesmo jeito. Aí eu fui conversar com a esposa dele diz, ele não deixa uma azeitona na geladeira, igualzinho esposa de Sônia. Sônia esconde a azeitona porque não permanece. Eu tenho um hábito terrível, Deus tem que me libertar. Eu roubo as azeitonas da minha geladeira. Eu descobri que isso eu herdei do meu pai, que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas ele tem o mesmo jeito, a mesma forma de falar, sem nunca eu ter visto. Aí o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Que nós somos a imagem do Pai. Nós somos uma cópia do Pai. Nós representamos esse Pai no mundo. E por isso é que nós precisamos fazer com que o nome do Pai seja bem falado e honrado, porque nós representamos o Pai no mundo. Em terceiro lugar, ele vai dizer que venha o teu reino. E talvez essa seja uma das partes dessas orações que eu mais gosto de orar, porque Jesus está falando algo que é fundamental nós entendermos, que a realidade do reino de Deus, ela não é apenas uma realidade futura, que a salvação veio até nós não apenas a fim de que nós fôssemos morar no céu quando a gente morrer. O que Jesus está querendo dizer através dessa oração é que o reino é uma realidade presente e já está entre nós. Eu gosto de pensar a história, o grande enredo da Bíblia, da salvação, em 4 partes. Alguns costumam fazer, dividir em 5, alguns em 6, mas para simplificar eu gosto de pensar em 4 partes. A primeira parte é a criação, onde Deus cria tudo bom. Foi muito bom o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e Deus disse, é muito, muito, muito bom. Só que teve um problema, teve uma segunda parte. Essa segunda parte é a queda. O pecado entrou no mundo, gerou destruição, gerou ruptura. O homem, a partir do momento que ele peca, já acusa sua mulher, já acusa Deus, já acusa tudo, já entra em encrenca com Deus e naturalmente com a sua esposa e com a natureza e com tudo. O pecado é uma catástrofe. A queda gerou algo que é extremamente horrível no mundo. Só que aconteceu uma terceira coisa. Aconteceu a redenção. Deus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para nos reconciliar, o homem quedado que havia caído com o Pai. Isso aconteceu a partir do nascimento de Jesus, mas o ápice disso aconteceu em uma sexta-feira à noite, no finalzinho da tarde. Naquela cruz, Jesus estava ao ser morto, nos reconciliando e colocando ordem no meio do caos. Só que aí aconteceu algo no domingo de manhã. No domingo de manhã aconteceu a ressurreição. E o que é a ressurreição? É o primeiro sinal de que o novo mundo de Deus estava sendo construído. A ressurreição é o sinal de que Deus estava recomeçando tudo. A ressurreição é o sinal de que os efeitos da queda, os efeitos do pecado haviam sido aniquilados naquela cruz. E na ressurreição de Jesus, Deus estava então começando a restaurar o mundo. Só que tem um quarto ato, que é a consumação. É quando Jesus voltará. Só que tem um detalhe. Essa restauração, que nós chamamos também de consumação, ela foi iniciada na ressurreição. É por isso que nós falamos que a escatologia
teologia trabalha com o já e o ainda não. Então, o que Deus tem para fazer já começou a ser feito, e começou a ser feito no domingo de manhã. É por isso que nós cristãos substituímos o sábado pelo domingo. A nossa tradição fez isso, porque o grande sinal de uma grande restauração, que é a resposta à queda, foi a ressurreição de Cristo Jesus no domingo de manhã. Então, onde nós estamos nesse espaço de tempo? Nós estamos entre a ressurreição do domingo de manhã e entre a segunda volta de Cristo. E o que nós estamos fazendo nesse período de tempo? Nós estamos em missão no mundo. Ele nos salvou e nos enviou pelo mundo todo em missão, a fim de que proclamássemos em todas as partes do mundo que agora existe um novo rei. E ele é Jesus. Quando Paulo está escrevendo as suas cartas, ele fala de evangelho, e a palavra evangelho era uma palavra que não surgiu no Novo Testamento, já existia em todo o contexto da Roma. Por exemplo, tem textos falando de evangelho a respeito de Augusto César, nasceu um novo imperador. Existe até uma palavra grega chamada soter, salvador, relacionando-se aos imperadores romanos. Aí de repente surge um grupo de pessoas, de homens e mulheres, espalhando para o mundo todo: olha, tem um novo rei, ele é o Messias judeu, ele é Jesus. Então, quando Jesus está nos ensinando a orar, dizendo que o teu reino venha sobre nós, ele está dizendo que o reino de Deus já é uma realidade presente. E todos aqueles que estão sob domínio desse rei já vivem lampejos, abreviações dessa consumação que está por acontecer. Você sabe o que é isso que nós estamos vivendo aqui nesses dias? É uma abreviação. Você sabe a alegria e o maravilhamento de ver os seus filhos sendo criados no caminho do Senhor? É um lampejo, é uma abreviação. Nós acreditamos, sim, de fato, que Ele chega e vai voltar, a fim de que Ele consuma aquilo que Ele começou no domingo de manhã. Mas enquanto isso, nós estamos orando: Senhor, que o teu reino chegue sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre os meus colegas de trabalho, lá naquela escola que eu trabalho, Senhor. Que o Senhor seja o rei também da minha irmã, da minha prima que eu amo tanto, daquele meu colega de escola, que é uma pessoa muito gente boa, mas ele ainda não se entregou ao rei. Nós estamos em missão no mundo proclamando que nós temos um novo rei, ele é Jesus. Aí ele chega para Pedro e diz o seguinte: esta é a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A pergunta que eu faço para vocês é: porta é um mecanismo de ataque ou é um mecanismo de defesa? Ataque ou defesa? Defesa. O que Jesus está dizendo? Que a igreja pode atacar o inferno, pode dar uma voadora na porta dos infernos, e o inferno não vai prevalecer. Por que não? Porque a igreja, ela vai em nome do rei, em nome de Jesus. Onde tiver um inferno, a igreja pode chegar, ela pode anunciar que existe um novo rei, e ele é Jesus. Que o teu reino venha sobre nós. Em quarto lugar, ele vai dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que no céu as coisas funcionam. Ele sabe que no céu não tem desvio de verba. Ele sabe que no céu não tem corrupção. Ele sabe que no céu não tem jeitinho, tretinha. Ele sabe que no céu tudo funciona. Por que funciona? Porque a vontade de Deus é feita lá no céu. Aí ele chega para nós e diz: Senhor, ó Pai, que a tua vontade seja feita na terra, na minha vida, como é feita no céu. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante: só existem dois tipos de pessoas. Só existem dois tipos de pessoas no mundo todo:
Um grupo de pessoas são aquelas pessoas que dizem: seja feita a tua vontade. Ó Senhor, seja feita a tua vontade. E outro grupo de pessoas é aquelas que Deus chega e diz para ela: eu estou te falando, eu estou te exortando, eu estou te corrigindo, eu estou te dando sinais, mas você não quer. Então seja feita a tua vontade. Então seja feita a tua vontade. Quando nós falamos na oração do Pai Nosso, que Pai, seja feita a tua vontade, nós estamos modelando os nossos corações, porque nós somos filhos desse Pai, e filhos do Pai não fazem a sua própria vontade. Os filhos do Pai sempre oram dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. Alguns meses atrás chegou uma mocinha lá no meu gabinete pastoral para conversar comigo, e ela chorando, e dizendo: pastor, eu amo meu namorado, eu gosto muito dele, mas eu sei que ele não é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou arrancando meu coração, está sangrando, mas eu sei que ele não é a vontade de Deus para a minha vida. E aí ela foi falar um pouco a respeito do seu relacionamento com aquele namorado, e eu falei: eu vou orar por você, porque não é de fato a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o seu Pai. Só que nós temos um problema. Nós vivemos em um mundo permeado por um entendimento, e esse é bem mais moderno, que é o entendimento de que nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Nós vivemos em uma era das sensações, em que o que manda em nós é o que nós sentimos. Eu estou sentindo. Qual o grande problema dos sentimentos, gente? Você está sentindo hoje, amanhã não. Sentimentos são variáveis, depende do ambiente que você está, da forma com que você... Se você dormiu bem, você vai ter um sentimento no outro dia. Se você dormiu mal, você vai ter outro sentimento. E a gente está ouvindo vozes, assistindo, lendo, enxergando tantas coisas, tanto marketing, tanta coisa, tanta ideologia. E isso pode estar fazendo com que a gente tenha sentimentos que nós não deveríamos ter. É por isso que algumas pessoas chegam e dizem: eu não estou sentindo mais amor, eu deixei de amar. Eu quero ser feliz. Eu estou sentindo. Só que, uma vez que nós entendemos que nós somos filhos do Pai, nós não tomamos as nossas decisões pelos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos são falhos. Estão entendendo, adolescentes? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Jovens, eu tinha tantos sentimentos na minha juventude e adolescência que passou. Eu lembro quando eu era adolescente, eu me apaixonei por 3 meninas, porque eu tinha medo de sofrer de paixão. Aí eu ficava pensando um pouquinho em uma, um pouquinho em outra e um pouquinho de outra. Vocês estão entendendo? Aí eu comecei a namorar com 17 anos de idade. Falei: mamãe, eu vou trabalhar. Comecei a construir minha casa com 18 anos de idade, e porque eu quero casar com 19 anos. Glória a Deus que eu não casei. Se eu tivesse casado, eu não teria casado com a Sônia agora. Então nossos sentimentos são variáveis, depende de como nós estamos. Eles são influenciáveis por aquilo que nós assistimos, ouvimos. Nós não somos movidos e não tomamos as nossas decisões pelos nossos sentimentos, mas sim de acordo com a vontade do Pai. É por isso que nós somos movidos, não por sentimentos, mas por fé. Por fé. Fé. E a gente está falando muito que fé é sinônimo de confiança, fé é sinônimo de lealdade, e fé é sinônimo de fidelidade.
Nós não somos movidos por sentimentos, nós somos movidos por fé. Em quinto lugar, ele vai dizer: dai-nos hoje o pão de cada dia. E mais uma vez ele faz uma referência ao maná que vinha todos os dias para o povo no deserto. E a pergunta que eu faço para vocês: o Pai que alimentou e cuidou de mais de 2 milhões de pessoas em deserto, não deixou faltar comida? O tênis dos meninos não apodrecia, o pé ia crescendo, o tênis ia crescendo junto. Ele não vai cuidar de você, que só tem 12 filhos. Não, você não tem 12 filhos, não? Não, pastor. Eu só tenho 4. Não, 2. Aí Jesus está dizendo: gente, é por isso que a gente não tem que ficar preocupado. O Pai que alimentou mais de 2 milhões de pessoas em deserto não vai cuidar de mim, que só tenho eu e a minha esposa, de vocês que moram num estado tão rico, tão bonito. Aí Jesus diz: gente, não nos preocupemos com o dia do amanhã, porque o Pai nos dá o pão de cada dia. O Pai que cuidou do povo no deserto e que não deixou faltar o pão, que não deixou faltar a roupa, que não deixou faltar nada, está cuidando de nós. Aí ele continua dizendo, em sexto lugar: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque ele entendia uma coisa muito importante que todos nós precisamos entender: ninguém consegue descansar com dívidas. Você já esteve devendo alguém? A gente não consegue dormir bem quando nós estamos devendo, gente. A gente não consegue. Não fica preocupado, sabendo, meu Deus, o que vai acontecer, com medo. Quando o telefone toca, você já começa a tremer. Aí ele chega e diz o seguinte: gente, nós podemos ter o entendimento de que nós podemos pedir perdão ao nosso Pai, porque nosso Pai é um Pai dadivoso, e é um Pai que perdoa. E por que o Pai perdoa? Porque o Pai é gracioso. Existem 2 palavras que nós utilizamos muito no nosso linguajar teológico. A primeira palavra é graça. Graça é favor imerecido. Nós recebemos aquilo que nós não merecemos. E a segunda palavra é misericórdia. O entendimento que a gente tem é que misericórdia é a retenção daquilo que nós merecíamos. Se Deus fosse gracioso, nós receberíamos aquilo que nós não merecemos, mas se Deus não fosse misericordioso, nós também receberíamos aquilo que nós merecemos. Aí uma coisa anularia a outra, está entendendo? Mas Deus é gracioso a fim de que nós recebamos aquilo que a gente não merece, e é misericordioso uma vez que Ele retém aquilo que nós merecíamos. Ele é um Deus de perdão, e que nos perdoa, e que não guarda rancor em seu coração. E é por isso que a gente tem que perdoar, porque quem não perdoa também não consegue dormir bem. Nós temos um Deus de perdão e nós somos filhos desse Deus, e é por isso que nós perdoamos. Eu caminho para o final dessa oração, em sétimo lugar, dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus sabia que nós somos tentados em todos os momentos. Jesus sabia que ele fora tentado naquele deserto. E quando Jesus fora tentado pelo inimigo no deserto, a tentação sempre levou em conta algo, apenas algo. E esse algo continua em todos os momentos, nos acompanhando. Essa tentação do inimigo que fora feita a Jesus continua nos acompanhando. Quando Jesus foi batizado por João, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Ponto. Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito, sobre essa palavra de Deus: este é meu filho amado. A tentação do inimigo em todos os momentos foi no sentido de colocar essa verdade que Deus disse a respeito de Jesus em prova. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, transforme
pedra em pão, pule, vá, faz isso. Não precisa provar nada. Porque não fui eu que disse, foi Deus que disse. Esse é meu filho amado. Essa é minha filha amada. Então, o que vale a nosso respeito é aquilo que Deus disse. E o que Deus disse? Que todos aqueles que estão em Cristo são chamados de filhos e filhas de Deus. E nós vivemos em um mundo de tentações em que todos os momentos o inimigo está colocando isso à prova, está nos tentando, a fim de que nós nos esqueçamos de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E toda a tentação do inimigo é no sentido de nos desviar dessa verdade proferida pelo Pai ao nosso respeito. Porque o que são as tentações? São atalhos. São atalhos. A fim de que a gente não viva como filhos e filhas de Deus nesse mundo. Então a oração do Pai Nosso leva em consideração o entendimento de que nós precisamos orar. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas que saibamos de fato quem nós somos, filhos de Deus. Livra-nos do maligno que está em derredor querendo nos tragar. E ele finaliza dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. A glória é do Pai, o poder é do Pai, o reino é do Pai para todo sempre. Amém. Nós não somos reizinhos. Nós não somos o rei. Nós não somos uma rainha. Mas nós somos filhos desse rei. A glória desse rei. O poder desse rei. Quando eu cheguei aqui, foi aberta uma conta lá na irmã do chocolate, do refrigerante. A dona Deise chegou e falou, pode comprar o que o senhor quiser, coloca lá na conta, porque eu vou pagar. Ainda bem que eu estou na dieta restrita, só comprei 2 chocolates, mas eu podia comprar o que eu quisesse, porque a Deise falou, eu vou pagar. Nós somos filhos do Pai. Nós somos filhos do Pai. Não diminua. Não viva no mundo. Não apequene. Não deserte daquilo pela qual nós somos chamados por Cristo Jesus. Nós podemos descansar. Nós podemos viver nesse mundo como filhos e filhas de Deus. É sobre isso que a gente está falando todos esses dias. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria orar com você dizendo, Senhor Deus, obrigado. Nós não somos merecedores. Oh Deus, por vezes nós temos um lapso de memória e nos esquecemos quem nós somos. Somos tentados muitas vezes a vivermos de outra forma, mas a sua palavra está sempre sendo lembrada, pregada, anunciada. E na sua palavra nós somos lembrados, ó Deus, que nós somos seus filhos e filhas. Então, Senhor, nos ajude a voltarmos para casa amanhã, na quarta, a irmos para o trabalho na quinta, a voltarmos para a faculdade na segunda, tendo essa verdade, Senhor, sempre lembrado em nossos corações, que nós somos seus filhos e filhas, que nós não precisamos viver esse mundo como pagãos, que nós não precisamos viver esse mundo como órfãos, porque nós temos um Pai. É por isso que a gente pode trabalhar de forma digna, sermos excelentes profissionais. Nós podemos descansar. Nós podemos trabalhar e descansar. Nós podemos olhar para os grandes desafios da vida, a complexidade que se chama viver, com essa convicção em nossos corações, Deus, que nós temos o Pai, nosso Pai. Ó Senhor, que essa sua palavra continue
nos ensinando a viver nesse mundo como filhos do Pai. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós te oramos nessa noite. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado.